Bom dia de novo. Dê um sorriso para o seu irmão, diga para ele bom dia. Não dá para ver, né, gente? Muito bom. Queridos, é uma alegria, uma satisfação imensa estar aqui mais uma vez nesse culto maravilhoso. Quero saudar aqui os irmãos que estão presentes. Graças a Deus, muitos irmãos aqui presentes, mas respeitando, né, os critérios aí da nossa quarentena, né? Graças a Deus estamos reunidos e cada vez mais estaremos mais fortes, mais perto, em nome de Jesus, de maneira segura, em nome de Jesus. Amém? Quantos estão aqui com a expectativa de que Deus vai falar com você hoje? Eu também creio que Deus vai falar conosco de maneira plena e poderosa nessa manhã. E eu quero dizer, meu irmão, que Deus, Ele quer o melhor para nós. Deus, Ele sempre preparou o melhor para o homem. Nós sabemos que a criação do homem se deu logo depois que Deus criou tudo aquilo que o homem precisava para viver. Tudo que o homem precisaria para viver, para prosperar, Deus estabeleceu antes de criar o homem. Deus não poupou Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para nos resgatar do pecado e das trevas. Então nós percebemos que Deus é um Deus excelente. Deus é um Deus que tem prazer em nos dar com excelência. Deus não é um Deus medíocre. Nosso Deus não tem pacto com a mediocridade. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Amém. Amém. E a palavra que eu quero trazer nessa manhã, e provavelmente essa vai ser uma série de palavras que nós vamos estar ministrando, ela tem como tema vencendo a mediocridade. Você que está anotando, anote, vencendo a mediocridade. O que é mediocridade? É um adjetivo de dois gêneros, que qualifica aquele ou aquilo que está na média entre dois termos. Se compararmos, se fizermos uma comparação, ele é o meio entre o bom e o mal. Está no meio. É o médio. Algo que não é bom nem mal, é mediano. Algo que não é nem tão grande, nem pequeno, é médio. A mediocridade ofende a Deus. Porque Deus nos criou para vivermos coisas grandes. Deus pagou um preço altíssimo. Jesus, oferecendo-se naquela cruz como sacrifício. A expectativa e todo o projeto de Deus não é para algo medíocre, é para algo grande em nossas vidas. A Bíblia descreve que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e o que mais? Jamais passou por mente humana o que Deus tem preparado para quem? Para quem? Para aqueles que o amam. Meu querido, você ama a Deus? Quantos aqui amam a Deus? Quantos aqui amam a Deus? Então Deus tem coisas grandes, coisas tremendas, coisas maravilhosas reservadas para você. Não queira menos do que aquilo que Deus preparou para você. E o que essa palavra tem a ver com a campanha que nós estamos vivendo? Nós estamos na campanha esse mês da quebra das maldições. E eu tenho orado e meditado nesses dias, e eu tenho visto em mim uma maldição, e eu vi isso também em muitas pessoas, eu vejo isso, infelizmente. A maldição da mediocridade. E nós vamos perceber o quanto Jesus abomina a mediocridade. Nós
Esses dias nós estávamos ministrando sobre o potencial, como que Deus vê potencial no homem. E Deus, Ele criou ferramentas para que o nosso potencial se desenvolvesse. E uma das ferramentas que Deus, um dos instrumentos que Deus estabeleceu para que o nosso potencial se revelasse, Deus estabeleceu desafios, Deus estabeleceu o trabalho. Nós estávamos falando sobre Adão, Deus colocou Adão no Éden, Deus preparou tudo para Adão, mas Adão não ficou ali sem ter o que fazer. Deus colocou uma missão, porque não há potencial que se revele sem uma missão, sem um propósito. Quem foge da missão, quem foge do desafio, quem foge do propósito, provavelmente é alguém que vai ficar aquém menos do que o que Deus quer que ele seja. Deus quer te fazer grande. Misericórdia. Vocês estão com medo, né? Eu vou dizer novamente, Deus quer te fazer grande. Amém. Não é te engordar, meu querido. É te fazer grande. A Bíblia nos diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Luz não é para ficar debaixo da mesa, luz fica em lugares altos. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus investiu em você, e Deus não investe em fracasso. Quando Deus coloca a mão, quando Deus investe, é para prosperar, é para crescer, é para ser um sucesso. Deus não desperdiça o tempo dele. Você é projeto de Deus, e Deus tem prazer na sua prosperidade, Deus tem prazer no seu crescimento. Nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a mediocridade ela vem travestida de uma boa intenção. Não, mas eu não vou fazer isso porque eu não quero aparecer. Eu não vou fazer isso porque, né, eu não sei. Então, o que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? Ah, não, mas isso aí não. Não, glória a Deus. Toda glória é para Deus, amém, gente? Amém ou não? Amém ou não? Se você entrasse nessa igreja, se essa igreja estivesse toda suja, fedendo, cadeiras quebradas, você acha que isso glorificaria a Deus? Hã? Você já viu alguém pedir desculpa porque a casa está limpa demais? E aí chega uma visita? Hã? Imagina, a casa está limpinha. Aí chega uma visita e você fala, olha, desculpa, a casa está tão limpa. Geralmente a gente pede desculpa quando? Ó, desculpa, não deu tempo de arrumar. Está bagunçado, desculpa, não deu tempo de arrumar. Ah, me desculpa, você nunca pede desculpa porque você está bem vestido. Você pede desculpa quando? Ó, desculpa, não deu tempo de eu me arrumar. Então deixa eu te dizer uma coisa, Deus não é glorificado na mediocridade. Deus é glorificado quando nós pegamos aquilo que Ele deu para nós, a força que Ele colocou em nós, o Espírito Santo, e usamos com toda a força. Quando nós nos empenhamos em cada momento fazer o melhor para Deus. Deus não é glorificado na mediocridade. Tem muita gente que gosta de falar, eu estou fazendo no nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Aí faz qualquer coisa e fala, eu fiz no nome de Jesus. Ah, mas ainda bem que eu não sou Jesus. Porque ele fala, não coloca meu nome nessa porcaria não. Quantos gostariam do seu nome numa porcaria? Em algo mal feito? E é incrível como que Jesus repudia a mediocridade. Se nós abrimos a Bíblia em Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 16, eu poderia citar vários textos. No capítulo 16, no versículo 21, esse texto fala sobre a confissão de Pedro.
quando Jesus pergunta para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro prontamente responde para Jesus o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ali Jesus elogia Pedro. Pedro, não foi carne e sangue que te revelou isso. Mas esse mesmo Pedro, ele tinha um traço de mediocridade muito forte. E ali logo no versículo 21, quando Jesus começa, então, a falar do propósito, do que ele haveria de cumprir e de fazer, olha o que acontece. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Olha que coisa maravilhosa. Versículo 22. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. E ali Jesus o repreende, no versículo 23, Jesus voltando-se disse a Pedro: arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. O que Pedro está propondo para Jesus? Jesus, para que isso? Para que tanto sacrifício? Pedro não conseguia entender, compreender a dimensão do que Jesus estava para cumprir. E tudo que Pedro está fazendo é propondo a Jesus o quê? Menos sofrimento, menos sacrifício, menos esforço. O que Pedro está tentando fazer? Impedir de Jesus cumprir a plenitude do seu chamado. E nós percebemos mediocridade nisso. Porque a mediocridade está associada também ao medo, à insegurança. A mediocridade se opõe à fé. A mediocridade impede Deus de ser glorificado, porque cada conquista sua tem que ser feita no nome de Jesus, e quando é uma grande conquista, o nome de Jesus é glorificado. Jesus repreende a mediocridade de Pedro, identificando ela com o diabo. E é isso que o diabo quer fazer com muitos de nós, nos fazemos mediano. O diabo quer que você brilhe menos, o diabo quer que você tenha menos influência. Nós, como igreja, não podemos permitir isso. Os melhores lugares, as melhores posições têm que ser dos filhos de Deus. Você vai se destacar no seu trabalho, você vai se destacar como marido, como esposa, você vai se destacar como filho. É isso que glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Pedro está olhando para Jesus e falando: não, Jesus, isso aí que você está querendo é demais. Isso vai custar muito. É muito sacrifício, Jesus. E a mediocridade dele é tão grande que ele não percebe Jesus falando que ele haveria de morrer, mas ele haveria também de ressuscitar. Pedro nem perguntou a Jesus como isso pode acontecer. Ele simplesmente quis o quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Tome muito cuidado, porque não existe lugar mais próximo do abismo do que o conforto. Pessoas acomodadas estão trazendo um risco muito grande para a vida delas. Estão desperdiçando a graça, fazendo com que a graça se torne vã. Paulo fala sobre isso. Ele fala: eu trabalhei mais do que todos. Mas Paulo sempre está evidenciando a graça, e ele nesse mesmo texto diz: eu tenho feito tudo isso para que a graça de Deus não se torne vã. O que Jesus fez não se tornará em vão na minha vida. Deus, Ele tem compromisso. Deus quer o seu crescimento. Deus quer que você se comprometa em crescer. Deus não te quer mediano. Deus não investiu e colocou em você um espírito mediano. Ele colocou o espírito dEle.
Rejeite todo qualquer outro espírito que não seja o Espírito de Deus. Eu oro para que a igreja se destaque nesse tempo. Eu não digo a igreja sara a nossa terra. Eu digo a igreja cada um de nós. E tudo que o mundo precisa nesse momento são pessoas acima da média. Pessoas inconformadas. Pessoas dispostas a alcançar cada vez algo mais, algo maior. Pessoas dispostas a servir. Pessoas dispostas a aprender. Nós vivemos num mundo de superficialidades. É incrível que as pessoas, nós estávamos comentando esses dias, como as pessoas não têm paciência de ler um texto de 3, 4 parágrafos. E quando vai publicar alguma coisa na rede social, e coloca assim, lá vai o textão. Quem já viu isso? Mas vale a pena ler, quem já viu isso? Aí quando você vai ler, 3 minutos de leitura, parece uma eternidade. Aí as pessoas estão cada vez mais preocupadas em reduzir o tamanho do texto. Certo ou não, gente? Não é assim ou não? Fica abreviando as palavras. Eu fico pensando, se Deus estivesse preocupado com o tamanho do texto, Ele não teria escrito um livro desse tamanho. Ele teria feito um... Isso é um traço de mediocridade. Porque as pessoas não querem um desconforto de pagar o preço, de ficar lendo, de aprender, de crescer. Não querem um desconforto de estar num culto, num treinamento, no Instituto de Vencedores. Existe algo precioso, uma mesa repleta, e nós estamos desprezando, porque estamos indispostos, porque aceitamos, nos acomodamos, porque tememos. Você vai se destacar, meu irmão, na sua família. Não, misericórdia. Você vai se destacar na sua família. Você vai se destacar no seu trabalho. Nesses tempos de crise, você vai ser instrumento de Deus. Deus vai te levantar aonde você estiver. Você vai trazer respostas que outros não têm. Você terá resposta que outros não têm. Você trará soluções que outros não ainda conseguiram enxergar. Deus vai te usar tremendamente. Mas para isso nós temos que sair do território da mediocridade. Jesus associou a mediocridade com Satanás. A gente tende a pensar que só os seres abomináveis na terra são demônios. Mas a mediocridade é um traço, é uma armadilha. E Satanás tem usado a mediocridade nossa para impedir que Deus seja glorificado. Posso ouvir um amém? Quantos estão dispostos? Eu estou trazendo uma palavra que Deus tem falado comigo nesses dias. Quantos estão dispostos a revoltar-se com a sua mediocridade? As áreas na sua vida onde há mediocridade, quantos estão dispostos? Dê um aplauso ao Senhor. Eu lembro que de vez em quando os irmãos vêm tocar e cantar, né? E canta tudo desafinado. Blá, blá, brão, brão, brão. E fala, é para Jesus. Para mim é igual levar cordeiro, caolho, cego, para oferecer sacrifício. É o mesmo que levar um cordeiro com perna quebrada. Algo imperfeito para Deus. E há um texto que eu quero ler com vocês, que está em Colossenses, e eu vou encerrar, e agora vocês vão me entender melhor. Colossenses capítulo 3, versículo 17.
tudo o que fizestes, repita comigo, tudo o que fizestes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Volte para mim, por favor, por favor. Eu quero que toda a igreja, você que está em casa, repita também, todos juntos, vamos ler? E tudo o que fizestes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ele está falando o quê? Algumas coisas que vocês fizerem, uma coisa ou outra que vocês fizerem, façam em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo? O que está sendo dito pelo autor aqui? Em tudo. E aí agora ele vem pontuando, versículo seguinte, versículo 18. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Ele está dizendo, ele está pegando a casa, a família, e dizendo, esposa, seja uma excelente esposa, porque você sendo uma excelente esposa, você estará glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Não seja uma esposa mediana, seja a melhor esposa para o seu marido. Porque isso glorifica o Senhor. E aí, versículo 19, por favor. Maridos, cadê os maridos? Amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Ele está dizendo, seja um excelente marido, faça um jantar para sua esposa, lave as vasilhas, lave a roupa, trata com ela com carinho, faz massagem no pé dela. Cadê as irmãs? Compra chocolate para ela. Fala com ela, você é a mulher mais linda do mundo. Manda um WhatsApp para ela, com uma foto sua assim, ó, piscando. Liga para ela e canta para ela. Let's call to say I love you. Porque você sendo um bom marido, sendo um excelente marido, você estará glorificando ao Senhor. Versículo 20. Filhos, olha que coisa. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante dos... Sejam um excelente filho, porque quando você é um excelente filho, você está sendo no nome do Senhor Jesus e está glorificando a Ele. Quer mais? Tem mais. Pais, cadê os pais? Agora os filhos vão gostar. Não irriteis os vossos filhos. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Seja um excelente pai, porque sendo um excelente pai, o nome de Jesus está sendo glorificado. O nome de Jesus não é glorificado só porque nós damos glória a Deus e damos aleluia. O nome de Jesus é glorificado quando as nossas ações, quando o que somos é excelente. E vai mais. Servos, cadê os... Quem aqui trabalha? A expressão servos, mas aqui todo mundo que trabalha e que está sujeito à autoridade. Obedecer em tudo o vosso Senhor. Aqui está falando o seu patrão. Quem aqui tem patrão? Levanta a mão. O que ele está ensinando? Obedeça ao seu patrão. Não servindo apenas sob vigilância. Tem gente que é bom só enquanto o outro está vigiando. Quando o chefe chega, ele estava lá como que o pessoal, aquele joguinho que o pessoal joga. Está jogando paciência no computador. O chefe chega, o que ele faz? Coloca a planilha do Excel e fica lá. Isso glorifica a Deus, meu irmão. Ser um funcionário que chega tarde na empresa, displicente com o trabalho, isso glorifica a Deus, meu irmão.
E ele continua: visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Olha que riqueza. Ele está falando: quando você trabalhar para alguém, trabalhe como se fosse trabalhar para Deus. E ele continua no versículo seguinte: tudo quanto fizestes, fazei, aqui novamente, tudo quanto fizestes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. O diabo, tudo que o diabo quer é roubar a glória de Deus. Isso está desde o início declarado. O diabo quer roubar a glória que é de Deus. E o Satanás, os demônios, o diabo encontrou uma maneira de fazer isso, fazendo com que a igreja se torne medíocre. O diabo rouba a glória que é de Deus, fazendo uma igreja medíocre, fazendo com que as pessoas na casa de Deus vivam de maneira medíocre. Os homens que impactaram essa terra, os homens que fizeram a diferença, que trouxeram o evangelho até aqui, eram homens excelentes, homens que tinham conteúdo, que eram peritos naquilo que faziam. Muitas pessoas querem grandeza, mas sem ter compromisso com a excelência. Esse é o problema. Quer ser grande, mas tudo que faz, faz mal feito. Quem persegue a grandeza não alcança. Quem busca excelência encontrará a grandeza. E ele continua. Pode, por favor, continuar? Versículo, volta um pouquinho, por favor, versículo 23. Tudo que fizestes, fazei de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Versículo 24. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Aí, vamos lá, próximo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Agora, se eu não me engano, vai para o capítulo 4. Vai lá. Senhores, tratai os vossos servos com justiça e com equidade, certos que também vos tende Senhor o céu. Aqui, olha, ele pega várias áreas das nossas vidas. Aqui está descrito várias áreas da vida, onde nós temos que ter um compromisso de sermos excelentes. E ser excelente naquilo que nós fazemos glorifica o Pai, glorifica a Deus. Igreja amada, irmãos queridos, você que me ouve, eu quero isso para a minha vida. Eu tenho orado continuamente, porque é um grande desafio. Mas eu tenho falado para Deus: Deus, eu não quero ser menos do que aquilo que o Senhor reservou para que eu seja. Eu não quero conquistar menos do que aquilo que o Senhor reservou para que eu conquistasse. Eu digo a você, meus irmãos, que isso tem mexido muito no meu coração. E eu quero compartilhar isso com você. Dê um basta à mediocridade. Deus abomina a mediocridade. Seja excelente em tudo que você faz. Não adianta cantarmos canções estando aqui na igreja. Entrarmos para o nosso quarto e cantarmos e orarmos e glorificarmos a Deus, se o que nós estamos fazendo em nosso trabalho, no nosso convívio familiar, é incoerente.
com aquilo que pregamos. O Evangelho precisa ser pregado tanto pela palavra, quanto pelas nossas atitudes. E não adianta palavras doces se o hálito é podre. A Bíblia nos escreve Jesus em João, capítulo 1. E eu quero terminar lendo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe se fez. Aí, vem lá no versículo 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quanto o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de um homem, mas nasceram de Deus. Versículo 14. E o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. E ele continua, cheio de graça e de verdade. E vimos glória como do unigênito do Pai. Quando é que o Verbo revela a glória? Quando é que o Verbo revela a glória de Deus Pai? É quando o Verbo, a palavra, se torna alguém. Se essa palavra não se tornar cada um de nós, a glória de Deus não será revelada ao mundo. Para que a glória de Deus seja revelada, nós temos que ser, nos tornarmos a palavra. Quantos estão dispostos e aceitam esse desafio? Coloque-se de pé. Eu quero te dizer, Deus jamais vai te rejeitar. Deus não rejeita o homem. Mas Deus rejeita a mediocridade. Caim e Abel. A Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. E de Caim Deus não se agradou e nem da sua oferta. Abel ofereceu o melhor, as primícias. E a Bíblia descreve que Caim pegou o fruto da terra e trouxe como oferta. Talvez um fruto que não lhe custou. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é o que nós falamos que revela o nosso coração, mas sobre tudo o que nós fazemos. E Deus rejeita muitas coisas que nós fazemos. Há coisas que nós fazemos de qualquer maneira, que tem impedido Deus de se manifestar. Oramos, clamamos, e não sabemos por quê não alcançamos. Isso é porque o que fazemos ainda não está na medida. Tudo quanto for fazer, faça, sabendo que você está fazendo em nome do Senhor Jesus.
Feche os seus olhos agora. Permita agora que essa palavra fale ao seu coração. Permita agora que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Quais as áreas da sua vida que não tem glorificado a Deus? É um momento de nós declararmos um basta contra a nossa mediocridade. Revolte-se. Como você tem sido como pai, como marido, como esposa, como mãe, como filho, como funcionário da empresa. Como tem sido? As atitudes têm glorificado ao Senhor ou não? O seu proceder, o meu proceder, o nosso proceder, como tem sido? Às vezes nós queremos ganhar pessoas para Jesus e nós ficamos perguntando por que essa pessoa ainda não aceitou Jesus? Por que ele ainda não se converteu? Por que minha mãe ainda não se converteu? Por que meu pai ainda não se converteu? Por quê? Eu tenho orado tanto. Talvez é porque tem faltado em você uma atitude excelente. Satanás quer roubar a glória de Deus, meu irmão. E ele consegue fazer isso quando nós aceitamos a mediocridade em nossas vidas. Eu quero te convidar agora a orar nessa direção. Que Deus fale agora ao seu coração. Que o Senhor ministre ao seu coração. Comece a orar com todo o seu coração agora. Minha vida entrego a ti, os meus sonhos entrego a ti. Faz de mim vaso novo, com coração novo, vaso de barro em tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe o perdão. É por causa do sangue que foi derramado, por causa do teu grande amor. Declare isso. Tu és Senhor do universo. És, diga, o Filho de Deus. Tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus Pai. Dê um aplauso ao Senhor.
Mais forte, glorifica o Senhor. Amém? Diga: Senhor, eu quero te dar o meu melhor a cada dia. Senhor, eu estou disposto a vencer, a combater toda a mediocridade em minha vida. Senhor, me molda, me aperfeiçoe, Senhor. Senhor, me ajuda, Senhor. O teu Espírito está em mim, e o teu Espírito é excelente, e o que não é excelente em minha vida, caia por terra, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Desafio da semana: ser o melhor pai. Cadê os pais? Desafio da semana: ser a melhor esposa. Já senti um amém tão fraco. Ser a melhor esposa. Desafio da semana: ser o melhor marido. Os homens estão mais comprometidos. Desafio da semana: ser o melhor funcionário da sua empresa. Desafio da semana: ser o melhor chefe que seus funcionários já tiveram. O melhor empreendedor que já teve. Desafio da semana: ser o melhor cristão que você já foi. O melhor adorador. Esse é o nosso desafio. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. E assim nós vamos encerrar o culto. Nós não podemos dar abraço, nem beijinho, nem aperto de mão. Mas você pode cumprimentar o seu irmão com a saudação do Japão. Amém? Até rimou, né? Erga suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e as bênçãos do Senhor seja sobre a vida de cada um de vocês. Eu declaro e profetizo: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, guardará sua entrada e saída desde agora e para sempre. Amém. Seja excelente, meu amado irmão. Tenha uma semana excelente, em o nome de Jesus. Pode cumprimentar o seu irmão aí com saudação japonesa, viu? Os irmãos que estão online, que Deus abençoe vocês.